Eu sou vosso irmão em Cristo, Manuel Nascimento, e trago uma mensagem aqui da parte de Deus, para que nós possamos meditar nessa palavra junto, meus irmãos. Está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, que diz desta maneira: para a honra e glória do nome de Deus. Santo é teu nome. Diz assim: admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela tua mensagem. Te agradeço, Senhor. Agora, em nome de Jesus, permita, Pai, que eu esteja na tua palavra, que ela esteja em mim, Senhor, que eu possa trazer ela do jeito que ela é, Senhor, em nome de Jesus. Fica conosco e abençoa esse irmão, essa irmã que está acompanhando, para a glória do teu nome, Senhor. Ajuda esta pessoa nas suas tarefas, naqueles pedidos que estão fazendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Então o apóstolo Paulo, falando aqui para os Gálatas, meus irmãos, ele pregava para os Gálatas, falando desta maneira. Por que ele pregava? Porque ele foi chamado por Deus para trazer a mensagem da graça para o gentil. O povo de Gálatas era o gentil, assim que nem nós todos já fomos gentil. Hoje não tem mais Gálatas, não tem mais esse povo. Hoje é uma família só, todos estamos, nós todos estamos em Deus. Então ele disse assim para os Gálatas: admiro-me que estejam passando tão depressa para o outro evangelho. Louvado seja Deus. Qual era o outro evangelho que achava que os Gálatas estavam passando para esse outro evangelho? Qual era o evangelho? Porque são dois evangelhos. Aliás, um é o evangelho e o outro é a lei. Então hoje ele estava falando aqui da graça. Por que estavam deixando a graça e voltando para o evangelho da lei? Porque o evangelho da lei tem sacrifício, tem dízimo, tem oferta, tem jejum, tem batismo. Então o evangelho da graça não tem nada disso. Ele disse: admiro que vocês estão passando tão depressa para o outro evangelho. Aí diz o versículo 7 assim: o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Está vendo? Alguém perturba, quer perverter, quer atrapalhar, não quer deixar a pessoa entender, saber qual é o evangelho da graça. As pessoas não querem o pregador, principalmente o que vive de dízimo e oferta, ele não quer que as pessoas entendam o que é a graça. Porque a graça já está falando, irmão. É a graça mesmo. É de graça, Jesus falou. Dei de graça o que de graça recebeu. Então, o que prega sobre dízimo, ele não quer falar e não pode falar, porque desperta a pessoa, abre o entendimento dos irmãos. Os irmãos sabem que nós não estamos hoje na lei, nós estamos na graça. Nós vivemos pela graça e pela fé. Paulo disse lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Olha, a nossa salvação é pela graça. Por isso o pregador não pode e não quer falar, para não dar entendimento. E que o Paulo falou que não é outro, é alguém que quer perturbar, que quer perverter, para que a pessoa não entenda qual é o evangelho, qual é o nosso caminho, qual é o que nós temos que fazer. Por que quer levar lá para o evangelho da lei? Porque o pregador faz tudo para nós colocar na lei. Porque na lei tem dízimo, irmão, tem oferta, tem sacrifício, tem jejum, como eu falei agora. Essas coisas agradam o pregador da lei. E ele não quer. Mas se a gente fala para ele: mas meus irmãos, na graça não tem. Na graça não tem sacrifício, não tem dízimo. A pessoa diz: não, meu irmão, é bíblico, está aqui. Aí mostra Malaquias 3,10 para a pessoa e diz que é bíblico. O dízimo é bíblico, irmão. É para a manutenção da obra que ele disse para nós. Dizia para mim e diz para qualquer um. É para a manutenção da obra. Mas qual é a obra? Qual é a obra que a gente faz? Pegar o evangelho é obra, meu irmão? Eu estou pregando o evangelho aqui. É obra isso que eu estou fazendo? Passar meia hora aqui ou 10 minutos? Isso não é nada, meu irmão. Isso não é obra. A obra é pegar uma enxada, cavar um buraco, arrancar toco, carregar pedra. Isso é obra. Obra também o governo faz. A obra o governo faz. Começa umas obras por aí, às vezes até não termina, mas é obra, isso é obra. Mas o evangelho não é obra. Como é que a pessoa quer dinheiro para dar manutenção na obra de Deus? E pregar o evangelho, me desculpe, para mim não é obra. Eu posso pregar a vida todinha aqui,
1 hora, ou meia hora, ou 10 minutos, nada disso vai atrapalhar a minha convivência. Eu posso fazer outra coisa depois disso, porque eu tenho tempo para isso. Então como é que a pessoa diz que tem que pagar, que tem que dar, tem que trazer, que é para dar manutenção na obra? É só para quem não entende, a graça não tem isso. Por isso que eles perturbam, não quer que você entenda, não quer que nós entenda qual é o evangelho que nós estamos seguindo, que é o da graça. Veja o que fala aqui em Gálatas, mais na frente, não, perdão, ainda tem um versículo aqui que diz aqui, Paulo falando aqui, o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo, vindo do céu, pregar o evangelho que vai além do que nós pregamos, que seja anátema. Veja bem, ainda que venha um anjo do céu, ou mesmo que alguém pregue aqui o evangelho que vai além do evangelho da graça, que seja anátema, quer dizer, amaldiçoado. É triste essa palavra, mas está na Bíblia, está aqui Gálatas, está em Gálatas 6:8. É triste essa palavra, mas é verdade, irmão. Se pregar o outro evangelho é para ser amaldiçoado. Quem falou é Paulo. Paulo falou para os Gálatas, mas hoje é para nós a mensagem. E por que a pessoa quer que a pessoa fique aqui, passe para o outro evangelho? Olha por quê, está aqui, ó. Evangelho da graça, essa mesma graça de Deus, 4:9, que diz assim: mas agora que conhece a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como está voltando outra vez ao rudimento fraco e pobre, aos que de novo querem escravizar. Olha só, Paulo dizendo, você conhece a Deus agora? Mas Deus, já quando nós conhecemos Deus, Ele já nos conhecia. Antes Deus já nos conhecia. Ele já conhecia lá no ventre da mamãe. Ele já sabia que eu era, o que eu ia ser. Assim que nem você. E diz que Deus conhece. E como está voltando outra vez ao rudimento do mundo? Está vendo? Como é que está voltando novamente para o mundo? O rudimento fracos e pobres, que querem escravizar. Está vendo o que é? O que é porque que volta lá? Porque volta para a lei? Para ser escravo, para ser escravizado pela lei. A lei escraviza, irmão. A lei judia humilha, dá castigo, põe de castigo. A lei faz a gente pagar, tem que pagar, como eu falei agora. Diz que quer a manutenção da obra, tem que fazer jejum, tem que ter sacrifício. A lei tem tudo isso, é uma escravidão da lei. Por isso que diz, como quer voltar novamente a lei, a qual quer de novo escravizar, escraviza mesmo, irmão. Tem tantas pessoas, coitado, humilde, sendo escravo da lei, e não sabe que está errado, está no caminho trocado. Eu digo para você que está na lei, está sendo escravo, pagando uma coisa que não deve, venha para a graça. A graça é graça mesmo, pela graça, irmão. A nossa salvação é pela graça, não é nem pelo evangelho, é pela graça. Sois salvo mediante a fé. Venha para a graça, meu irmão. Venha para a graça de Deus. Você que está sofrendo lá na lei. A lei é escravatura, está falando aqui, ó. Gálatas 4:9. Vou ler com calma para você entender bem. Diz assim, mas agora que conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você conhece? Agora, se você conhece, é uma bênção, irmão. Antes, como Deus já nos conhecia, como está voltando outra vez ao rudimento do mundo, fraco e pobre, que quer escravizar. Isso é que a gente faz com nós, quer fazer, com muitas pessoas está fazendo. A gente quer fazer isso com tantas pessoas, mas precisa nós ter o olho aberto e entender que o nosso evangelho é o da graça, o qual não tem escravo, o qual não escraviza, o qual não cobra, o qual tem perdão, tem amor, tem salvação, tem bênção, tem fidelidade, tem bondade. Irmão, o evangelho da graça que é o meu e é o seu. Venha para a graça, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe você. Eu vou parar. Está na hora de parar. Que Deus te abençoe, você que acompanha. Que Deus te dê aquilo que tu pede, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado por Deus. Receba de Deus a bênção. Que Deus está prontamente para abençoar. Agora venha para a graça. A graça é que tem bênção. A graça é que tem a salvação. Pela graça sois salvos. Olha só, está na graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Venha para a graça para ganhar a salvação. Para ter sua eternidade garantida lá na glória com Deus. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Dê o like no vídeo, por favor. Se inscreva nesse canal. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. Que Deus é conosco, meu irmão. Quando nós faz tudo certo, pela vontade do Pai, Deus nos abençoa ainda muito mais.
Deus te abençoe. Em nome de Jesus, diga amém. Aleluia. Glória a Deus.